Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou terapeuta sistêmica, utilizo algumas ferramentas nas minhas consultas e eu preciso colocar isso dessa maneira porque as pessoas acabam me ligando achando que eu faço essa ou aquela área na terapia holística e, na verdade, eu tenho uma série de cursos, mas eu tenho uma formação como consteladora e utilizo astrologia sistêmica nas minhas constelações. Eu olho um mapa e esse mapa, ele me traz a informação do que a pessoa tem, qual é o que ela veio trabalhar aqui, quais são os desafios que ela vai passar, quais são os desafios que não é porque ela fez certo ou errado, é porque ela precisa aprender alguma coisa nova dentro do caminhar dela, né? Então, dentro dessa estrutura de consulta, que é uma consulta que foge um pouco de falar só sobre a constelação, eu utilizo os meus mais de 35 anos como terapeuta holística. Eu tenho uma série de cursos, cromoterapia, parapsicologia, terapias florais de diversas áreas, mas enfim, unindo todos essas formações, esse conteúdo, são ferramentas, eu percebo que as pessoas inseridas dentro de uma cultura e inseridas dentro da própria raça humana como história, porque nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte dos descobrimentos, de todo o movimento, desde que a gente saiu lá atrás de uma falta total de consciência, de um movimento bem bruto e bem denso, né, de evolução, onde cientistas conseguem explicar muito melhor do que eu o processo evolutivo do ser humano. Nós fazemos parte dessa. Isso é uma consciência. Isso não é uma era, um momento, um ano específico. Nós fazemos parte dessa consciência evolutiva. Claro que não é muito simples a gente falar sobre energia e sobre consciência quando as pessoas ainda sentem muita dificuldade de compreender o que elas não veem, né? Elas estão presas, até mesmo na área holística eu vejo isso. As pessoas ficam presas a nomes de livros, ficam presas a explicações técnicas, ficam presas a explicações científicas, como se elas precisassem se embasar o tempo todo de algo muito concreto para poder se posicionar como energia e como espírito. E nós somos energia e espírito encarnados aqui na Terra. Nós não somos o inverso, nós não somos matéria que vamos nos espiritualizar. Nós viemos de lá para cá para criar um movimento de reintegração da matéria com o espírito. É diferente. Então as pessoas têm dificuldade de compreender aquilo que elas não veem. Elas têm dificuldade de aceitar aquilo que não é comprovado, aquilo que não é esclarecido, né? E eu vejo muitas pessoas até com um repertório pronto daquilo que estudaram, daquilo que fizeram, dos nomes das pessoas que leram, o que concluíram, como chegar a determinada, e quando saem à noite para sonhar, os sonhos são completamente metafísicos, né? São completamente energéticos, incompreensíveis dentro da nossa mente tão pequenininha e condicionada. Agora tem um ponto específico que se manteve desde que o mundo é mundo e, na verdade, ele cria outras energias de dependência e um mecanismo quase que restringindo a nossa evolução. É a ajuda. É só que a ajuda, ela foi se tornando um adjetivo e não um comportamento, um adjetivo que foi enaltecendo determinados setores. Eu posso ter um relacionamento onde eu dou para o outro e acho que o outro tem e me deve uma lealdade extraordinária. Em relacionamentos fraternos com amigos, acontece a mesma coisa. Olha, fui amiga dessa pessoa, fiz tanto por ela, e ela nunca me retornou.
E o outro coitadinho, que recebeu muito, muito, muito e se sentiu cada vez pequeno, menor, né? Esmagado por tanta generosidade, acaba saindo de campo mesmo, porque não aguenta carregar o peso, né, desse jogo. Porque, na verdade, a ajuda se transformou num jogo. A gente enaltece as pessoas que ajudam. A gente enaltece as pessoas que fazem pelo outro. A gente enaltece as pessoas que dão para o outro. E a gente esquece que o outro tem o direito de aprender a fazer. A gente esquece que o outro tem o direito de dizer: eu não quero aprender e vou assumir a responsabilidade pelo que eu estou fazendo. E quando a gente ajuda, a gente está impondo uma restrição de consciência, porque em troca eu estou sendo enaltecida. Quem é que não tem na história ou da família aquela pessoa que diz que ajuda todo mundo? Eu ajudo, eu faço, olha como eu sou boa, olha como eu construí isso para essa pessoa, olha como eu fui generosa nesse aspecto. E todo mundo dá no pé porque não aguenta ouvir a ladainha o tempo todo daquela pessoa que se acha o máximo, se colocou num trono, né, achando que ela que faz. Claro que sim, existem pessoas que se mantêm, obviamente, dentro desse mecanismo. Isso é uma mecânica, isso é um jogo, né? Isso é uma dialética do inconsciente, onde nós fazemos um acordo mútuo. Para que eu tenha poder sobre você, eu te dou e você tem que ficar quieta. Você tem que me reconhecer como a provedora, como a auxiliadora, como a salvadora, como a resolvedora e vai por aí afora, né? Então vocês percebem que a ajuda ela é muito complicada. Eu, quando ouço uma pessoa falar, eu quero cuidar das pessoas, eu dou 3 passos para trás, porque eu acho muito complicado uma pessoa mergulhar de cabeça numa vida em pró do outro. Ela tem que primeiro, isso não quer dizer que não existam pessoas que vêm fazer determinado trabalho nesse sentido, mas não é a grande maioria. Uma pessoa que vai deixar de pensar na própria evolução em função do outro, está carregando ela e o outro nas costas. Uma pessoa que acha que não precisa pensar em nada, precisa negar os próprios aspectos de dor, de depressão, de tristeza, de crescimento, de transformação. Então a pessoa deixa isso até que uma doença venha se instale, né? Ela deixa de confrontar as necessidades individuais de evolução para viver dentro do padrão da ajuda. Então, o padrão da ajuda, ele é muito, muito complexo, no sentido de que a gente deve ter um treino muito grande para observar aquilo que eu estou dando, se é exatamente aquilo que eu possuo. Percebe? Em todos os conceitos religiosos e humanitários, existe sempre o primeiro aspecto. Eu preciso primeiro fazer por mim, eu preciso primeiro me amar, eu preciso primeiro me respeitar. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não possuo. Eu não posso fazer pelo outro se eu não faço por mim. Uma pessoa não pode ajudar uma outra pessoa se ela não se ajuda e não se esclarece. Eu não posso me transformar numa terapeuta se eu não faço um trabalho intenso comigo mesmo. De tirar os meus véus, de me questionar, de tentar aprender, de colocar para fora, por tudo abaixo, varrer tudo, jogar água em tudo e falar assim, vamos começar de novo. O que é que está aqui pegando? O que é que está aqui machucando? Eu não posso ajudar o outro se eu não tiver feito por mim. E o que acontece com essa regra da ajuda vivida de maneira social e cultural é que ela passou a ser um adjetivo. Tudo bem que é um adjetivo falso, mas é um adjetivo. Uma pessoa se acha muito importante porque ela ajuda. Uma pessoa se acha muito importante porque ela faz pelo outro. E a maior
reação de clareza egóica, que está ligada só ao ego, são os ressentimentos que vêm por trás disso. Então a pessoa deixa de falar com a outra porque a outra não reconhece a ajuda que recebeu. Ou a pessoa, ou a instituição deixa de ajudar a outra, ou o grupo, né, ou os outros, porque os outros não foram leais àquilo que eles queriam. Essa briga entre eu dou para você, então você deve ser leal a mim, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito clara nos mecanismos de ajuda, onde não existe de fato a intenção, existe só o adjetivo. Dentro de um relacionamento que faz mal, é tóxico, é abusivo, é complicado, é dependente, e ela se mantém naquela situação e se utilizam daquela situação, dizendo: olha, coitadinha como eu sou uma pobre coitada, olha, eu fico me submetendo a este jogo, a este abuso, a este controle, né? E ela se mantém ali porque ali elas se alimentam de algo, né? Então a gente não aprende a dar. Existe uma regra de ouro, né? Quanto mais você dá, mais você recebe, porque isso é uma lei de causa e efeito. Isso é a lei da física, você joga uma bola, a bola vai voltar. Você não tem como colocar isso abaixo. Isso não é uma lei que depende do homem. A ajuda depende do homem, percebe? Quanto mais eu faço, o próprio universo se encarrega de me trazer de volta. É simples assim. Eu posso ajudar as pessoas e vou ter quem me ajude. Eu posso dar para as pessoas e vou ter quem dê para mim. Ou se eu não tiver quem dê para mim, o próprio universo traz situações onde eu vou receber de volta. É assim que funciona. Agora, o mecanismo da ajuda social, ele não funciona dessa maneira. Ele não se alimenta dessa energia. Ele não se alimenta da energia universal. Ele se alimenta da energia do homem, do ser humano. E do ser humano que quer controle e poder, e não do ser humano que vive em função de outras leis, a lei do amor, a lei do universo, a lei da harmonia, a lei da sincronicidade. São leis que não dependem dos homens. Se a gente estiver aqui no planeta ou não tiver ninguém no planeta, essas leis continuam a atuar. O dia é dia, a noite é noite, as flores continuam a nascer, a natureza continua a circular, o planeta continua a girar. É isso, são leis universais que independem do controle do ser humano. E é neste sentido que eu preciso tomar consciência daquilo que eu estou trazendo. É nesse sentido que eu preciso tomar consciência daquilo que eu estou exercendo para mim e para o outro. Eu estou dando para o outro porque eu quero me enaltecer? Eu estou usando algo que alguém me deu e estou dando para eles porque eu quero ficar lá no posto, né, de rainha toda poderosa? Ou eu estou dando aquilo que está dentro de mim? Porque eu tenho que dar aquilo que é meu. Eu não posso dar o que é do outro, né? Presta atenção. Eu tenho que dar aquilo que eu possuo. Daí a gente bate de frente com essa regra que deixou de ser a lei do dar e receber, é uma lei natural, para se transformar no adjetivo, a ajuda. Tem um videozinho que eu gosto muito, que eles estão em volta do poço e um dando pro outro, tentando né, cada um tomar a sua própria sopa. Por que eu estou falando dessa a lei da ajuda, segundo Bert Hellinger, e que, claro que ele tem todo o embasamento, tanto técnico como vivencial, para falar e ser um expert daquilo que ele está passando. Ele diz que nós temos o medo da solidão, o medo da morte, e que esses sentimentos todos fazem com que a gente precise do outro. Eu concordo plenamente, a gente precisa do outro. Só que a gente não tem ideia.
E eu resolvi fazer esse vídeo falando exatamente das leis da ajuda e de como ela é complexa e de como ela nos envolve, vai nos emaranhando, como se a gente tivesse a obrigação de fazer uma série de coisas, porque nós vamos entrar aí numa energia coletiva onde todos esses aspectos sociais vão cair por terra. Todos esses aspectos vão entrar em xeque-mate. Se antes os valores de estruturas, como eu sempre coloco nos meus vídeos, foram desestruturados, né, para que a gente viesse à tona aquilo que estava feio ali por baixo do pano, as coisas humanitárias agora vão passar por uma grande ebulição. As pessoas às vezes falam, mas é a nova era, vai tudo ser tranquilo e perfeito e a gente já está entrando em aquário, né? E eu dou risada porque nós fazemos parte de um movimento e não de uma conclusão. O movimento, ele demanda erupções, ele demanda eliminações, ele demanda limpeza. E eu só posso saber aquilo que eu possuo, os valores que eu estou carregando, se eu de fato, conseguir me olhar no espelho de uma maneira honesta, né? Eu preciso saber o que eu estou carregando, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente achar que a gente é o máximo, né? Eu tenho feito de tudo, eu canso de ver gente que acha que fez de tudo, que está fazendo de tudo. São expert em acusar o outro de estar atrapalhando a própria vida, né? E elas acham que elas não são responsáveis por nada, elas acham que os outros é que estão criando problemas. E é bem interessante isso. As pessoas esquecem que existem regras, existem leis. Leis como a água, como a terra, como o fogo, como o ar, como o dia, como a noite. Eu falo dessas regras. Eu não estou falando das leis e das regras dos homens. Eu estou falando das leis universais. O dar e receber, ele faz parte de uma lei universal. A ajuda é um adjetivo criado pelo homem. Eu canso de dizer para os meus clientes, mas eu quero muito que meu marido faça constelação. O seu marido tem que me procurar. É ele que tem que querer. É ele que tem que dar o movimento, fazer o movimento para vir e procurar olhar para si mesmo, não é você. E vice-versa para o marido que quer também que a mulher venha, né? Porque as pessoas acham que podem fazer pelos outros e as pessoas acham que é obrigação fazer pelos outros. E esses valores todos, eles vão ter que estar num checklist imenso dos nossos próximos, quase caiu isso daqui, nos nossos próximos anos, experiências, meses e desafios. Esse é o X da questão, né? Ninguém pode dar aquilo que não possui. Ninguém pode dar aquilo que não é próprio. Então, ou então não é doação. Ou então não vem daqui do coração, né? Ficou até um trocadilho, mas é assim. Espero que você tenha um excelente dia. Beijo e a gente se vê.